Estamos aqui hoje com nosso colega Franklin Vieira dos Santos, um magistrado exemplar, extraordinário, que além de tudo ainda é professor. Hoje nós vamos conversar sobre a sua história de vida, que acaba sendo a história do judiciário rondoniense também. Fale sobre você, Franklin. Bom, eu sou beradeiro, tenho orgulho de falar isso, sou nascido aqui em Porto Velho, né, uma pessoa que nasceu na década de 70 para trás, tudo nasceu na maternidade Dacir Vargas, na beira do rio, né, então sou beradeiro, tenho o maior prazer de dizer que sou daqui, sem, assim, gosto muito de tudo que se refere aqui, às vezes o pessoal não entende, né, eu adoro comer farinha d'água, daquela caroçuda, né, então os costumes daqui da região, sou apaixonado, né, e sou assim, eu Você, adoro me reconhecer assim. você comia como sobremesa leite condensado com farinha d'água misturada, fazendo aquela pastinha também? As pessoas do sul do Ah, sudeste não não entendem isso, né, é entende, uma né, memória afetiva muito grande. não entende. Eu tive uma professora de Itajaí, né, professora, Márcia Pfeiffer, que eu apresentei a farinha d'água para ela, ficou apaixonada, disse: "Nossa", eu falei: "Que coisa maravilhosa". É É isso. muito bom isso. Franklin, como você entrou no poder judiciário? Eh, eu entrei no poder judiciário, como funcionário, como servidor, né. Eu tem todo um caminho, né, para chegar aí, né, que eu fui, fiz o concurso para servidor, pensando em ser magistrado, né. Então eu cheguei lá para me aproximar, para entender como funciona, para que as pessoas me conhecessem. Foi um plano que eu fiz e acabou dando certo. Você tinha quantos anos na época? Quando eu fui para o judiciário, eu tinha 30 anos, quando eu Já era cheguei lá. casado? Já era casado já, porque Filhos? filhos, naquela época eu tinha, quando eu tinha 2 filhas, as minhas filhas mais velhas apenas, né. Então você estudou para esse concurso do TJ, que hoje a gente chama de técnico judiciário, já trabalhando, estudando ao mesmo tempo e cuidando da família. Isso, isso. Isso precisa ficar bem claro para quem está nos ouvindo. Aí você entrou como técnico e foi aumentando de função? Não, deixa eu fazer um Claro, retrocesso por maior. favor. Eu sou formado em educação física, então eu fiz educação física, eu era atleta quando adolescente, né, e quando chegou a época de fazer o vestibular, eu digo: "Ah, vou fazer o vestibular para educação física", porque a educação física foi muito, relevante na minha vida, né. Tem muita gente que fala que talvez se eu não fosse bem cuidado, eu podia desviar para outro rumo, né. Que eu tive um professor, e eu gosto de prestigiá-lo, chama Marcos Paulo Stiger, que mudou a trajetória da minha geração, né. Então o Marcos Paulo Stiger veio do Rio Grande do Sul para cá, e começou a falar para a gente de sonhos, né. E aí ele implantou naquele pessoal o sonho de fazer uma faculdade, né, que era uma coisa para a gente, garoto, né, era uma coisa muito distante. E aí a faculdade que eu me dispus a fazer foi educação física, pensando em fazer o mesmo que o Stiga fez com a minha geração, Um ídolo. de botar na cabeça, de mudar a vida das pessoas, né. O projeto era esse. E eu fui fazer educação física, no meio do caminho casei, né, eh, passei muita dificuldade, porque eu casei muito cedo, né, e depois nasceram minhas 2 filhas, aí eu passei no concurso para agente de polícia, fiquei lá 8 anos como policial civil, né. E na faculdade, tá, aí eu fiz educação física e policial, parei educação física e vou tentar fazer outra faculdade. E não conseguia passar, que era muita coisa complicada, né. Família, correndo atrás de tudo, digo: "Não, eu vou terminar a educação física pelo menos para ter um curso, né". Aí voltei e terminei a educação física. E trabalhando como policial, de repente me veio aquele start, assim, poxa, a vida de um juiz é tão bacana, movimenta tantas pessoas, que no meio da faculdade me veio esse sonho. Eu gosto de falar isso, porque eu não tinha, nenhum motivo para estar fazendo direito. O motivo que eu tinha para estar fazendo direito era que meu irmão mais velho, Floriano, estava fazendo direito, né,
ele também formado em educação física, e eu era policial. Além disso, eu não tinha nada, nada que justificasse. Então, eu cheguei na faculdade, eh, vários colegas, o pai era advogado, o pai juiz, tinha alguma justificativa, eu não tinha, Foi né. Unir que você fez ou foi Unir. Unir? Na época não, E era ele fez Universidade Federal. Então vejam, e com muita dificuldade passou para policial civil, que é um concurso público, fez um curso de graduação, passou novamente para a Unir e passou no concurso do Tribunal de Justiça como técnico. isso, isso. Aí você entra e chega a escrivão. Não, na verdade eu entrei na sexta vara civil, meu tempo de servidor, de serventuário, foi na sexta vara civil e o titular era o agora desembargador Alexandre Miguel. Sim, Na época ele tinha vindo de Rolim de Moura, promovido para cá, e eu entrei quando foi inaugurada a sexta vara, minha escrivã eterna é a Marli, eu lembro né, dela. a Marli era escrivã e eu era chefe de cartório, porque era só nós 2, Sim, iniciou assim, né. Então eu fiquei como chefe de cartório ali 5 anos, entendi. a Marli como escrivã e eu como chefe de Chefe de cartório. cartório. E nesse período você terminou a faculdade. Terminei a faculdade e, eh, como eu trazia aquele projeto de ser juiz, né, isso foi uma coisa que nasceu lá na faculdade, né. Eu fiz o concurso, saí da Polícia Civil, até com uma perda pequena, mas perdi, né, financeiramente, e logo depois recuperei quando peguei a função de chefe de cartório, né. Mas com essa ideia, né. E o Alexandre, eu acho que ele não lembra, desembargador Alexandre. Ele me fez uma provocação uma vez, porque, eu gostava muito de estudar, se eu não tivesse trabalhando, né, se eu tivesse um horário vago, eu estava estudando. O pessoal que era advogado naquela época lembra disso, né. E o doutor Alexandre, ele gostava muito de ver meu esforço, né. Aí uma vez ele trouxe uma publicação no diário, ele disse: "Frank, olha essa publicação aqui", era uma decisão, ele disse: "Tá correto?" Eu digo: "Doutor, eu acho que poderia ser diferente". Aí ele disse assim, disse: "Olha, esse cara é juiz e tu não é. Por que não?" Tipo, nossa, tá me provocando, né. Eu adoro provocação, né. Provocações boas, Nossa, positivas. Entre a tua formatura na graduação de Direito e aprovação no concurso, quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Exatamente 3 anos, que na época era o tempo que o TJ, exigia, né. Naquela Como época ainda não de tinha experiência, né? isso. Em outros tribunais, por exemplo, eu fiz com vários concursos, vários não, fiz 3 vezes em Campo Grande, na Mato Grosso do Sul, fiz outra vez em Cuiabá, porque lá permitiam fazer com menos tempo. O TJ daqui, já desde aquela época, só com 3 anos. Então, o primeiro que eu fiz aqui deu certo. Só para vocês terem ideia, além de ser aprovado num concurso em que menos ou mais ou menos 0,5% dos inscritos passam, nunca chega a 1% dos inscritos. Franklin passou em primeiro lugar. Passei em primeiro lugar. Como foi isso na sua vida? Foi uma coisa assim, Ilma, primeiro, você, desconfiar que não vai dar certo. Porque teve, eu estava muito distante, né. Então, a época que eu entrei na faculdade, eu não tinha referência nenhuma. Para mim, ser juiz era um sonho inalcançável. Eu não esqueço de falar isso. Eu sei que quando eu falo isso, mexe com muitos alunos que não se acham em condições. Eu não era, da minha turma, o aluno top. O aluno top da minha turma, sabe quem era? O Áureo. O Áureo era o aluno de 9 e 10. Então o Áureo é aquele aluno que você sabe que vai dar para alguma coisa. Todo mundo sabia disso. Eu não era, eu era aluno mediano. Tanto que quando eu passei, muita gente: "Cara, de onde é que tu estava?", né. Eu era só um sonhador, mas muito esforçado. Eu trouxe isso da mamãe. Mamãe me deu aquela persistência, aquela insista, sabe que vai dar certo. Mamãe me deu isso. E quando eu fazendo concursos, né, eu não advoguei, eu me formei, fiquei estudando, né, no fórum, para fazer concurso para a magistratura.
E chegou um momento que eu digo: "Nossa, 3 anos, eu tive 7 reprovações, só para magistratura, 7 reprovações". Então teve um momento que eu digo: "Será que vai dar certo?", né. Isso martiriza muito uma pessoa que é um sonhador. Na época eu era casado com Raquel, e aí ela dizia: "Frank", minhas amigas disse: "Nossa, teu marido é insistente, né, ele reprova e vai de novo". Eu disse: "Mas o que que me resta? Eu estou sonhando, eu estou correndo atrás do meu sonho", Que né. sorte que ele não desistiu. Vamos falar sorte a nossa, claro. Vamos falar um pouquinho de mamãe e papai. Minha mãe disse, eh, quando ela soube da minha aprovação, nunca vou esquecer isso, que foi o dia mais feliz da vida dela. Para os nossos pais, sobretudo para pais que, têm muita dificuldade, minha mãe, foi muito pobre, acho que sua mãe também. Como foi isso, dar notícia para mamãe? Ai, eu tive uma infância muito pobre, né. Mamãe quando era criança, mãe lavava roupas para ajudar o sustento da gente, né. Papai trabalhava numa mineração e ele vinha muito pouco na cidade, né. Então eu tive uma infância muito pobre. Nunca passei fome. Mamãe, papai sempre mandava dinheiro, mas mamãe que corria atrás das coisas. Nunca passei fome. Nunca, 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 né. Graças ao esforço deles. Eh, o papai, ele tinha uma cultura muito elevada, né, mas ele não tinha formação. O papai estudou até a terceira série do primário, né. E a mamãe não, a mamãe, ela tinha estudado até quinta série, aí fez um supletivo, completou o segundo grau, já com 50 anos, filho tudo criado. A mamãe fez o magistério lá no Carmela Dutra, né, que era escola normal naquela época, e aquilo mexeu muito com a gente. Nossa, mãe estudar de noite, a gente preocupado, né. E ela f Nossa, aquilo movimentou muito a gente, é quase você se sente obrigado a fazer alguma coisa, a não desistir, né. A mãe foi muito persistente. E Parênteses. E a amiga da sua esposa ainda pergunta por que que você era tão. não, Percebe que ninguém acha nada, a gente herda muita coisa, né. e pior Desculpa. que essas mesmas pessoas depois que eu passei, diz: "Nossa, que sorte ele tem", né. São coisas assim, né, malucas. E falando, eh no ano que eu passei, eu vim estudando, né, eu formei em 98, passei 98, 99, passei no final de 2000. No começo de 2000 papai foi embora. Mas viu sua aprovação. É, não viu. Não viu? Eu fui aprovado e o resultado do concurso saiu em novembro, papai faleceu em março daquele ano. E o papai se realizava muito nos filhos, ele tinha muita cultura, ele lia muito, conversava sobre política, nossa, mas ele se realizava nos filhos. Então quando, vendo o filho ser chamado de doutor, para ele, nossa, ele crescia, sabe. Viu lá de cima, viu lá de Essa cima. eu Quantos fui no dia da minha posse, eu fui escolhido para fazer o discurso, né. Nossa, eu ensaiei, assim, 1.000.000 de vezes para tentar não chorar quando falasse do papai, porque ele estava lá, né. E aí não teve jeito, fui falar, quando falei o nome dele, deu veio a aquela emoção, engasgada, né. né. Então foi bem complicado. Mas tem uma você falou de momento mais feliz, eu tenho 4 filhos. Nossa, cada um dos filhos foi uma felicidade diferente. Mas o momento que eu soube que tinha sido aprovado, nossa, que o Alexandre Miguel, ele tem participação nisso. Estou trabalhando, um belo dia fizemos o concurso, estamos esperando sair o resultado e nada, e atrasava. Um belo dia ele me chamou no gabinete: "Frank, vem cá, ó, vai lá no tribunal, fala com o desembargador Eurico, pega esse paletó aqui", ele me deu o paletó dele. Eu digo: "Doutor Alexandre, o que que é isso?". "Cara, vai lá". Eu: "Doutor Alexandre, pelo amor de Deus, vai lá". Aí eu fui, desci lá por fora, cheguei lá e encontrei o desembargador Eurico, que ele era o presidente da comissão, né. Eu disse: "Desembargador, doutor Alexandre pediu para eu vir aqui com o senhor". Ele disse: "Vai-te embora". Eu disse: "Doutor, eu passei, doutor".
Esse vai-te embora. Ele eu digo: "Desembargador, eu preciso saber disso, desembargador". Ele disse Senão eu vou infartar, ele disse: "Frank, vai-te embora, senão eu vou te reverter e vou te reprovar". reprovar. Digo: "Então eu passei, né". Ele disse: "Vai-te embora". Ele foi presidente de todas as comissões, menos da última, Ah, porque ele já estava eu próximo de aposentar. eu Enfim, um exemplo. aquela vontade de sair correndo, assim, sabe. Nossa, eu não sabia o que fazer. Aquela loucura, né. Fui lá com a mamãe. Nossa, era que horas? 10 horas da manhã, mas choramos assim. Porque passa um filme na sua frente de todas as renúncias, dos sacrifícios, do que os seus pais sofreram para colocar você nessa posição de poder estudar, da vida que você vai poder, né, dividir com seus filhos, com maiores recursos, para que eles não passem. Porque a gente pode aprender pela dor, É, mas a gente pode aprender principalmente pelo amor. é, Então, tem pessoas que falam assim: "Ah, fulano cresceu em berço de ouro, não dá valor". Não, não é verdade. Isso depende da dinâmica, de quanto você ensina o filho a valorizar as grandes conquistas e até as pequenas. Você dá aula também. dou aula, dou Quantos aula. anos? Eu dou aula desde eu entrei na magistratura em 2001, né, eu aprovei em 2000 final de 2000, entrei em 2001. Desde 2002 eu comecei a dar aula e nunca mais parei. 20 anos. 20 anos dando aula. Que é o sentimento de compartilhar o saber. Lembra aquilo que o Stig fez comigo de mudar a cabeça de uma pessoa? O meu pensamento como professor é isso. De vez em quando tem um aluno que vem agradecer por alguma vitória que ele teve, diz: "Professor, obrigado e tal", e aí eu me sinto realizado, sabe. Então ser professor é interferir positivamente na cabeça de alguém, sabe. Você fala para a pessoa, você sente que a pessoa precisa ouvir aquilo, e você fala isso: "Olha, acredite em você que vai dar certo", sabe. Quando você consegue atingir o coração da pessoa, nossa, todo o esforço que você teve, toda a raiva, toda aquela porque, você chega na sala de aula, é só o ponto final, né. Então tudo aquilo valeu a pena. Quando você sente que mexeu no coração de alguém, nossa, tá pago O que que é o afeto? É a possibilidade de tocar profundamente o outro, no né? É coração. isso. Então, Lá é, atrás você falou do professor de educação física, você jogava handball na handball, época? Teve uma já? jogo, né. Eu voltei a jogar Ai, meu agora, Deus, sou jogador master, master, é isso. master. Eu acompanho, eu sou seguidora dele nas redes sociais. Nunca se jogou para o esporte, teve futebol Não, também. joguei futebol, né, quando passei na magistratura, eh, me convidaram para jogar futebol e eu fui, e fui muito bem aceito, né. Tinha pouca habilidade, né, mas consegui, né, consegui ser titular no time de juízes, né. E aí foi, assim, um mundo muito bacana. É porque quem pratica esporte, você tem o fundamento do esporte que Isso, acaba sendo consegue, mais fácil para os outros. consegue. Mas ele tem um defeito, a gente está falando de futebol, ele é fluminense. Né. Então fala um pouquinho Ai, desse amor pelo tricolor. é de papai, né. Eu sou fluminense porque papai era fluminense, né. E o papai era assim, né, às vezes alguém ia namorar minha irmã, né, "Que time você tá torcendo, filho?". É interessante, eu tenho um cunhado que Veloso, a vida inteira ele foi fluminense, depois que o papai faleceu, ele aparece: "Não, eu sou corintiano". Digo: "Mas tu sempre foi fluminense". "Não, é porque seu Francisco, né". Então Patriarca. o papai era fluminense e é assim, um amor que a gente vai transmitindo, né. O pessoal diz assim: "Tu não torce pelo Fluminense, tu sofre pelo Fluminense". Mas é um sofrimento gostoso, Tricolor. assim. Mas agora no campeonato está atrás do Flamengo. Estamos Eu, ali. o anterior foi o Mazzini, aqui É, flamenguista também, é. nós e 40 milhões de brasileiros. Enfim, então a gente brinca de vez em quando, mas é sempre muito saudável. Nós julgamos 20 anos da nossa vida, às vezes 5, 6, 7 audiências por dia, uma vara civil, 300 processos por mês, mais de 3.000 por ano, multiplica isso por 20 anos, são 60.000. Decisões finais, fora o restante.
Você poderia contar o dia inteiro pra gente sobre casos que te impactaram, mas escolhe uns 2 para contar. Eu tenho vários casos, né, que são marcantes, eu Hum, gosto de falar. Quando era juiz substituto, eu tinha uns 4, 5 meses, né, e me apareceu um outro depois que eu já tinha um pouquinho mais de tempo, né. E as pessoas precisam entender que, para julgar bem, a gente tem que tentar entender o que se passava na cabeça da pessoa na hora que ela cometeu aquele fato. Você, quase se transveste do indivíduo para julgá-lo bem, né. E às vezes é difícil isso, né. A eu me titular de uma vara que eu não conseguiria trabalhar, que é uma vara de, as crianças são vítimas de crimes. Para estar numa vara dessa, a pessoa para adoecer muito fácil, porque você tem que entrar na cabeça do criminoso para entender o que ele pensava na hora que praticou aquele fato, né. Eu quando era juiz substituto, eu fui substituir numa vara, de família, e me chegou em mãos um processo, pai e mãe disputando a guarda de uma menina, 3 anos de idade, a idade que tem que tinha minha filha, né, Vitória. E um deles, machucou ali a região da vagina da criança, para culpar o outro. Nossa, aquilo me doeu demais, assim, porque eu tentava entender como é que consegue um pai fazer isso para maltratar o outro, quando a vítima é a própria filha. Eu não consegui, aquilo me machucou muito. Veja, isso que uns 8 anos depois eu fui fazer mestrado, e eu trabalhei em cima dessa dor. A minha dissertação foi sobre o adoecimento no trabalho, né, porque aquilo mexeu comigo. Eu digo: "Meu Deus do céu, como é que um pai ou uma mãe", que eu não consegui definir, eu estava só passando na vara, né, faz isso com o próprio filho, sabe, a coisa ficou assim, e o pessoal imagina que é muito simples julgar. Não, não é. é simples julgar o fato puro e É como simples, se né. como se chega ali e diz: "Não, eu escolho isso daqui". Não, não é assim. A gente para julgar, você entra no processo, tá, pra julgá-lo bem, julgou, você se doou àquele processo. É isso que as partes merecem, e é isso que nós fazemos. Se doou naquele processo, agora vem outro, eu vou me doar nesse outro processo também. Eu entro no processo. É desse jeito, as pessoas não imaginam, né, a vida do juiz. Um outro processo que mexeu muito comigo já foi em Ariquemes, uma mãe que matou a própria filha. E todo mundo, julgou, chama Graziella a mãe. E quando eu estava avaliando o processo, eu compreendi a cabeça da Graziella. Eu compreendi de tal forma que criei uma conexão com ela, que eu não pude julgá-la. Chegou um momento, eu falei para o Arlen, o Arlen estava lá comigo, digo: "Arlen, julga esse processo para mim, mano", que era um processo que os jurados iam julgar. Digo: "Ó, eu não consigo julgar, porque eu compreendi o que essa menina fez", né. E o Allen foi lá, fez o júri, ela foi condenada e deveria ser, mas eu entendi a dor dela, né. Eu entendi, mas eu entrei de tal forma que eu perdi a isenção. Eu não ia consegui-la julgar, de forma isenta, de forma neutra. E Não, isso é muito né. importante o que o Dr. Franklin está falando, porque entender o motivo não significa justificá-lo. Ter compaixão em relação às pessoas não significa deixá-las de se responsabilizar por aquilo que elas devem fazê-lo. Então o juiz, ele é um ser humano, como você que está nos ouvindo. Muitas das vezes a gente chega em casa muito abalado, às vezes eu não consigo almoçar, mas eu tenho que analisar o fato. Se o fato é tão impactante para mim que ele me impede de ter essa isenção, aí o juiz se dá por suspeito, que nesse momento ele perde a condição de julgar, é o que ele está Isso, falando. esse um ano mais ou menos para trás, você falando nisso, eu tive uma situação de um cara que ele entrou para fazer um roubo e, bulinou, mexeu, né, numa senhora que estava lá.
E a senhora foi ouvida e disse: "Eu não quero falar com ele". E aí, tirei ele da sala, né, ela foi ouvida, tirei ela da sala, liberei, pedi para ela ir embora, né. E aí quando eu fui julgar o cara, ele disse: "Eu queria pedir desculpa para ela". Aí eu pedi para o meu secretário: "Corre lá e vê se a mulher ainda está no prédio", E se né. ela quer, né? E se ela quer. Aí o secretário conversou com ela, aí ela voltou. Ele pediu desculpa para ela. Pediu, chorou, disse que aquilo foi uma coisa muito ruim para ele. E ela se sentiu muito bem, ela é evangélica, estava muito dolorida, mas sentiu muito bem, né. E ele? Eu condenei, do mesmo jeito, eu digo: "Cara, ela te deu perdão, né, se sinta bem com isso, mas isso é uma coisa, a outra coisa é a jurisdição". Então, a gente entender o que o cara fez, não é perdoar. O juiz não tem esse poder de perdoar ninguém. Esse perdão é para Deus. Né. Você acolhe, você entende o que o cara fez, você respeita ele, mas eu vou julgá-lo pelo que ele fez, pelo fato, e não pela pessoa que ele é. Eh eh, a maioria da população não entende isso. Mas como é que o juiz tem a capacidade de julgar a pessoa? O Estado me deu esse poder, né. Um Floriano, meu irmão, disse: "Eu nunca fiz concurso para juiz, porque eu não me vejo com capacidade de julgar alguém". Eu digo: "Mano, alguém tem que julgar". Então, eu me sinto com essa capacidade, né, uma capacidade que o Estado me deu, e eu não sou irresponsável. Todas as pessoas que eu julguei, todas, eu tive convicção de que praticaram aquele fato e eu estou condenando. Não, nenhuma dessas pessoas, nenhuma, zero, tive raiva. Já teve situação que o cara levantou e gritou comigo, zero, zero. Julguei com isenção, acreditando que o cara praticou aquele fato e que ele merecia aquela resposta. E o contrário também, quando E não o tinha contrário prova. também. Às vezes, eu fico em dúvida. Todo mundo entende que aquele cara deveria ser condenado. Se eu fiquei em dúvida, eu absolvo e o Estado me deu esse poder. Eu não perdoo. O juiz não pode perdoar. Esse poder o Estado não dá, não. Mas o Estado diz: "Olha, você é livre, você julga com a sua convicção, para fazer escolha. Se é o caso de condenar, você condena. Se é o caso de absolver, você absolve e esquece, ignora tudo o que estão falando dele. É a sua convicção. Porque senão você julgaria conforme um caso que tenha, por exemplo, muito impacto na sociedade. Você julgaria conforme o que a sociedade quer, que é no momento, que às vezes não é da forma como ocorreu. E, aliás, em júri a gente vê isso muito claramente, porque se no primeiro momento a sociedade, de um modo geral, quer sangue, quando chega no júri, muitos casos são absolvidos, que você ali analisando-se como técnico, você não absolveria. Até hoje talvez seja uma pesquisa bacana de ser feito, por que que é uma tendência a tantas absolvições no júri, É, talvez, né, por um raciocínio até inconsciente, a vítima não está mais aqui, o réu tem uma vida a seguir, mas existe o fato, então o fato tem que ser julgado, é. né. Ainda há pouco o Franklin falou do mano, né, "Mano, você está próximo de aposentar". Tô. Você tem 30 e quantos anos Eu de tenho serviço 39 anos de serviço serviço público. público, quer dizer, quase 4 décadas. Como é que é estar se despedindo da magistratura? Alguns me perguntam se eu não tenho medo. Medo não é uma palavra que me movimenta muito, não, né. Eu tenho convicção de que eu tinha um sonho. Lembrem, era um sonho impossível. A maioria dos sonhos são impossíveis, né. Eu tinha um sonho impossível e consegui realizá-lo. Eu fiquei, plenamente satisfeito. Eu amo a magistratura, amo de paixão, Faria assim, tudo de novo? faria tudo, tudo, tudo de novo, tá. Mas tudo tem seu tempo, né. E eu acho que deixei, me entreguei, né. E está na hora de fazer outros projetos, correr atrás de outras possibilidades. Quando me perguntam, dar aula é uma certeza,
eu não paro de dar aula, porque essa é uma paixão também, né. O que eu vou fazer, além disso, não sei, Só Deus sabe. só o tempo. Eh, Tem juízes que a gente tem a impressão que o tempo passou, assim, no estalar, de dedos, porque foi tão rápido em razão dessa entrega, da paixão, né. Para algumas pessoas, a as profissões são um sacrifício, então é duro levantar de manhã. Não é a impressão que a gente sente olhando para você, está nos teus olhos essa verdade, né, do amor à carreira, do amor ao ofício, do trato com as pessoas, todo mundo é muito elogioso com em relação a você. Então o que eu posso dizer, não representando o poder judiciário, porque isso cabe ao nosso estimado presidente Marcos Salaor, mas, em nome da Meron, é muito obrigada. É aquela história do levantar cabeça, cumpriu sua missão, guardou a fé, né. Você é um baita juiz. Olha, ser juiz nunca foi trabalho. O prazer de ir, para o fórum e ficar lá aquele tempo nunca foi pesaroso. Para mim, eh, era, assim, realização, né. Eu estou plenamente realizado, tá. Eu só tenho a agradecer ao Poder Judiciário, que o Poder Judiciário me deu muito mais do que eu acreditei ter direito, né. Nosso Poder Judiciário, aonde eu estiver, eu sempre vou estar defendendo. E talvez seja diferente em relação a nós, por causa dessa justiça diamante, que não é só uma premiação, mas exatamente isso, essa verdade que a gente vê nos olhos, esse amor que a gente tem e que consegue ser mantido durante toda a linha, né, toda a nossa trajetória. É isso. Nós estaremos aqui nas entrevistas seguintes com juízes, com desembargadores, com aposentados, com funcionários da justiça, porque nós queremos saber a história de cada um, porque é a nossa história. Assim eu me despeço, suas considerações finais, muito obrigada. O que que eu posso dizer? Para os alunos, sonhem. Vários deles falam que sonham ser juiz. Gente, isso daqui é maravilhoso. Ser juiz, você poder interferir na vida de uma pessoa positivamente, não tem preço. Vale todo o esforço que você fizer, né. Se você quer ser juiz, se esforce, insista e se joga, né. É É, muito bom. é isso. É isso. Obrigada, Franklin. Eu que Um agradeço. abração.